Afinal, as motas já não vão ter inspeção obrigatória em 2025. O Governo recebe 2 milhões por dia no imposto ilegal sobre os combustíveis, os preços das portagens em 2025 e quanto vão custar os automóveis da Voya, Dongfeng e M-Hero em Portugal. Sejam muito bem-vindos a mais um SCV News. O PS e o Chega anunciaram que vão viabilizar as iniciativas do PSD para, entre outros, retirar a lei da inspeção a motociclos e universalizar o acesso destes veículos às faixas base. O início das inspeções periódicas obrigatórias para motociclos com cilindrada superior a 125 cm3 estava prevista para janeiro de 2025, após vários adiamentos. No entanto, o PSD alegou que estas inspeções não são necessárias e que outras medidas preventivas seriam mais eficazes na redução da sinistralidade rodoviária. A Associação Nacional do Ramo Automóvel lamentou o recuo na obrigatoriedade da inspeção periódica de motociclos, referindo que é fundamental na redução da sinistralidade automóvel e recordando que, em 2014, no âmbito das inspeções periódicas dos veículos a motor e reboques, a União Europeia publicou uma diretiva onde recomendava aos Estados-membros a adoção de medidas apropriadas e adicionais para a proteção do ambiente, designadamente quanto às emissões de CO2, bem como de proteção da segurança rodoviária. Para a Associação, a adoção de novas medidas que não incluam a obrigatoriedade da realização de inspeção periódica não acautelam com o mesmo grau de segurança que os motociclos, triciclos e quadriciclos se mantenham em condições aceitáveis do ponto de vista da segurança e da proteção do meio ambiente, além de garantir um maior grau de proteção aos utentes do espaço rodoviário, mais transparência e proteção contra eventuais fraudes. O documento comprovativo do seguro de responsabilidade civil automóvel, com o qual é obrigatório circular no carro, já pode ser adicionado à aplicação oficial que permite acesso a documentos digitais emitidos pelo Estado, a ID.gov. A disponibilização do documento na carteira digital resulta de um trabalho conjunto desenvolvido pelos serviços técnicos da ASF, Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, e da AMA, Agência para a Modernização Administrativa, que é a entidade responsável por assegurar a integração deste novo documento na aplicação. Recorde que, desde fevereiro de 2024, todos os documentos digitais disponíveis na aplicação móvel ID.gov têm a mesma validade jurídica que as versões físicas. O Estado português deverá obter em 2024 uma receita superior a 675 milhões de euros, através de um imposto sobre os combustíveis que foi declarado ilegal pelo Tribunal da Justiça da União Europeia em 2022. Esta taxa continua a ser paga pelos consumidores finais de combustíveis, uma vez que, após a decisão do Tribunal Arbitral, acabou por ser incorporada no imposto sobre os produtos petrolíferos e evitou um passo que permitiu mitigar eventuais ações das gasolineiras e de particulares. Tal como nos anos anteriores, o valor arrecadado com esta contribuição será direcionado para financiar a infraestruturas de Portugal. Designado como CSR, Contribuição de Serviço Rodoviário, até ao final de 2022, o preço dos combustíveis incluía 2 impostos, 37 cêntimos por litro que iam para o ISP e 8 cêntimos por litro que iam para o CSR. Juntos somam 45 cêntimos por litro em impostos. Recorde que após a eliminação do imposto de contribuição de serviço rodoviário em 2023, o governo liderado por António Costa aumentou o ISP de 37 cêntimos por litro para 47 cêntimos, ou seja, não só integrou o valor do CSR no ISP, que era até então de 10 cêntimos por litro, como passou a cobrar mais 2 cêntimos por litro do que anteriormente, permitindo aumentar a receita fiscal. O advogado Tiago Caiado Guerreiro avançou ao Jornal de Notícias que, no mundo ideal, a cobrança desta taxa seria ilegal. No entanto, é impossível fazer prova de que, efetivamente, estamos perante uma absorção do imposto. Segundo o Orçamento de Estado de 2025, o Estado espera arrecadar cerca de 690 milhões de euros através do ISP no próximo ano, um valor que representa um aumento de 2,3% face a este ano.
O atual Executivo apresentou no final de novembro o Orçamento do Estado para o próximo ano, tendo o documento sido aprovado pelos partidos com assento parlamentar. Após a discussão, estas serão as principais novidades no ramo automóvel para o próximo ano. Ao contrário do que poderia ser esperado, o ISV, Imposto sobre Veículos, e o IUC, Imposto Único de Circulação, não foram atualizados para 2025, mantendo o mesmo valor de 2024. No entanto, a fórmula de cálculo do ISV para os carros usados e importados foi alterada, o que deverá ter um efeito despenalizador sobre os carros com emissões de CO2 mais altas. Recordo que no cálculo do ISV de um automóvel usado e importado, o Estado aplicava um desconto que podia ir de 10% a 80% sobre a componente de cilindrada e de emissões. A partir de 2025, o desconto passará a ser idêntico nas duas componentes. Além disso, os contribuintes poderão solicitar um recálculo do imposto se discordarem da liquidação provisória emitida pela alfândega, sem prejuízo da liquidação provisória efetuada. Outra novidade importante refere-se aos automóveis ligeiros de passageiros híbridos plug-in. Os que tiverem sido matriculados em outro Estado-membro da União Europeia entre 1 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2020 e que tenham uma autonomia elétrica mínima de 25 km, terão também direito a uma mudança no regime de tributação, deixando de ser tributados em regime normal e passando a estar tributados com um desconto de 25% sobre o ISV. Para as empresas, também foram aprovadas as revisões das taxas de tributação autónoma em sede de IRC, que incidiam sobre viaturas de empresas ou empresários em nome individual. As taxas foram reduzidas em meio ponto percentual, mas a maior novidade é a atualização dos valores sobre os quais as taxas incidem, tendo cada parcela subido em 10.000 euros. Por fim, o Orçamento do Estado de 2025 refere que a taxa de carbono continuará a ser agravada em 2025, fator que já aconteceu por 3 vezes, em 2024, e o fim da isenção do ISP para os biocombustíveis avançados, o que poderá significar que os combustíveis poderão ficar mais caros. As portagens das autoestradas deverão aumentar 2,21% em 2025, tendo por base o valor da inflação homóloga sem habitação de outubro, confirmado pelo Instituto Nacional de Estatística, acrescido dos 0,1% de compensação às concessionárias. A fórmula que estabelece a forma como é calculado o aumento do preço das portagens em cada ano está prevista no Decreto-Lei nº 294/97 e estabelece que a variação a praticar em cada ano tem como referência a taxa de inflação homóloga sem habitação no continente, verificada no último mês para o qual haja dados disponíveis antes de 15 de novembro, data limite para os concessionários comunicarem ao Governo as propostas de preços para o ano seguinte. De acordo com os dados divulgados pelo INE, aquele referencial de inflação situou-se em 2,11%. A este valor acresce 0,1% na sequência do acordo celebrado em 2022 com as concessionárias das autoestradas para as compensar pelo travão que foi então imposto a uma subida de cerca de 10% em 2023. No caso das pontes sobre o Tejo, o aumento será de 1,96%, o que se traduz no aumento de 5 cêntimos por cada travessia nos veículos de classe 1. O Grupo Salvador Caetano apresentou mais 3 marcas chinesas ao mercado português. Depois da BYD e da XPeng, a Dongfeng, a Voya e a M-Hero também já estão disponíveis no mercado nacional e apesar de todas estarem sobre a alçada da marca-mãe, a Dongfeng, cada uma terá um posicionamento muito diferente. A Dongfeng, apesar de ser praticamente desconhecida na Europa, em 2023 produziu quase 2,5 milhões de veículos e é uma marca com um capital maioritariamente gerido pelo governo chinês. É também um dos construtores mais antigos da China, tendo iniciado a atividade em 1969 com a produção de veículos para fins militares. Esta será a marca generalista do grupo, responsável por concretizar o maior volume de vendas e centra as atenções no Dongfeng Box, um utilitário 100% elétrico que irá rivalizar com, por exemplo, o Peugeot E208 ou o Renault 5 E-Tech
anunciando autonomias de 300 km e um preço base de 26.750 euros. A Voya será a marca mais exclusiva do grupo, com uma oferta centrada em modelos SUV e ambição de ombrear com nomes como a Lexus, Audi, Mercedes ou Volvo, e cujos preços do modelo mais acessível começam nos 82.500 euros. Por último, mas não menos importante, a M-Hero, que se apresenta com o modelo super exclusivo 1, um SUV 100% elétrico com 1080 cavalos de potência e uma bateria de 152 kWh de capacidade, mas que em Portugal apenas pode ser conduzido com carta de pesados, pelo facto de pesar mais de 4 toneladas. Numa primeira fase, a Dongfeng e a Voya estarão disponíveis com 6 concessionários, espalhados de norte a sul do país, mas o objetivo é atingir uma cobertura total do território nacional até ao final de 2025, fator que, segundo a marca, espera permitir comercializar 1000 unidades até ao final do próximo ano. Chama-se Daniel Vukovic e é o novo diretor-geral da CIVA PHS Portugal. O novo responsável máximo pelo importador sucede com efeitos imediatos a Victoria Kaufmann, que ruma a outro desafio profissional dentro do grupo Volkswagen. Daniel Vukovic iniciou a carreira como International Management Trainee Finance na Porsche Holding Salzburgo. Desde então, desempenhou diversos cargos e funções, sendo desde 2021 diretor-geral da Porsche Macedónia do Norte, Kosovo e Albânia. Sobre o novo desafio profissional, Daniel Vukovic diz abraçá-lo com grande entusiasmo. O responsável diz ainda estar confiante no potencial do mercado português e determinado a contribuir para o crescimento sustentado das marcas que a CIVA representa. Recorde que a CIVA PHS Portugal lidera a distribuição das marcas Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Lamborghini, Volkswagen Veículos Comerciais e Cupra, sendo a maior empresa europeia de distribuição e subsidiária integral do grupo Volkswagen. O consórcio gigante Stellantis anunciou a nomeação de Marco Cane como novo diretor-geral para os mercados de Portugal e Espanha, sucedendo ao argentino Pablo Poey. Esta transição marca uma mudança significativa na liderança da divisão ibérica do grupo automóvel, que integra marcas como Peugeot, Citroën, Opel, DS, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Leapmotor e a divisão de comerciais ProOne. Pablo Poey assumiu o cargo de diretor-geral da Stellantis Ibéria a 1 de fevereiro de 2024, após substituir Maurizio Soares. Contudo, o mandato foi breve, com apenas 11 meses de duração. Marco Cane, que ocupava até agora a posição de diretor financeiro global da Maserati, assumirá a responsabilidade de liderar as operações de várias marcas da Stellantis em Espanha e Portugal. A nomeação de Cane faz parte de uma reorganização mais ampla, conduzida por Jean-Philippe Imparato, diretor de operações da Stellantis na Europa, e que também é visto como um dos potenciais sucessores de Carlos Tavares, no cargo de CEO do grupo. A nomeação de Cane ocorre na mesma altura em que a Stellantis e a CATL anunciaram o lançamento de um projeto de 4,1 mil milhões de euros para a construção de uma gigafábrica de baterias em Zaragoza, Espanha. Este projeto será essencial para o fornecimento de baterias para as fábricas da Stellantis em Zaragoza, Vigo e Madrid, que produzem veículos elétricos das marcas do grupo. E é tudo nesta edição do STV News. Como sempre, temos encontro marcado no próximo mês. Até lá e boas festas!